Meus irmãos, paz do Senhor a todos, amém? Estão animado ou desanimado? Mesmo? Tá bom. Ainda mais depois do lanche, né, gente? A gente fica animado, é muito bom. Abra a tua Bíblia, por favor. Não abre ainda não, segura aí. Deixa eu falar duas coisas para você. Me ajuda lá, isso. Ontem o pastor Bruno falou, mas eu quero reiterar aqui. Eu quero convidar você a participar desse fórum. É o único evento do gênero no país, não existe outro, não existe. Tem muitos congressos de teologia, de educação cristã, de tantos temas, mas é o único evento que a gente chama de ciências bíblicas, é o único. Segundo, é um evento internacional, sempre tem uma participação internacional. Terceiro, o tema nesse ano está falando sobre reconciliação, como que a Bíblia é um livro para reconciliar dois aspectos principais, a sociedade e a família. Eu não sei vocês, mas eu acho que a gente está vivendo um tempo que precisamos resgatar uma igreja que anuncia uma mensagem de reconciliação, que saia dessa polarização política, ideológica, que mostre que Deus tem uma resposta para a família, que descartar a família não é a opção de Deus. E é esse o tema que nós vamos tratar. Então, veja, nós teremos 6 palestras. Reverendo Ernie, que fala da Sociedade Bíblica, ele vai falar do tema em toda a Bíblia. O pastor Bruno acabou de falar aqui do desembargador William Douglas. Você já ouviu falar dele? Sim ou não? É um homem de Deus, é desembargador, e tem feito uma grande diferença no reino de Deus, nesse ambiente jurídico e no mundo do trabalho. Ele palestra, ele escreve, ele é especialista em escrever sobre concursos. Quem faz concursos deve ter comprado o livro dele, né? E ele será um dos palestrantes falando do tema no ambiente do trabalho. Tem tudo a ver com a gente, como a gente leva essa perspectiva para o nosso ambiente de trabalho, porque a nossa missão não é espiritualizada no sentido de que é cantar, pregar, ficar aqui na igreja. Não, a gente desenvolve aqui, mas a gente tem um campo lá fora. Então, como lá você pode fazer a diferença? Pastor Josué Gonçalves, não precisa nem falar, um grande nome como ministro sobre ministérios de famílias no Brasil. Ele escreve sobre isso. Semana retrasada, eu ouvi ele pregando para pastores sobre família. Irmãos, eu chorei naquele dia, porque é um homem abençoado e sempre tem uma palavra de Deus. Esse é o primeiro dia, dia 9. No segundo dia, nós teremos a participação do Morgan Jackson, dos Estados Unidos. Ele fala sobre a audição da Bíblia como missões, como ferramenta missionária. Então, lugares em que a Bíblia não chegou e estratégias de evangelização, fazendo as pessoas ouvir a Bíblia. A fé vem pelo e ouvir a... Muito bem. Quarto, pastor Marcos Gladstone vai falar sobre a oração e a participação na causa da Bíblia. E, em último lugar, pastor Tel Hayashi, quem já ouviu, quem é mais jovem até pode acompanhar constantemente o ministério dele, tem trabalhado muito a questão da sociedade, qual a presença da igreja na sociedade. Ele vai falar sobre a referência, então, da Bíblia na sociedade. Vai estar ministrando louvor, Grupo Logos. Também teremos painéis, num dia, um painel de tradução da Bíblia, um negócio fantástico. E no segundo dia, um painel de missão para quem trabalha com capelania carcerária e abuso sexual infantil, contra abuso. Tudo dentro da Bíblia, não é palestras extra, é assunto da Bíblia. Tá? Quanto é, pastor, para participar desse evento? Apenas R$50 pelos 2 dias. Você pode fazer a inscrição online. Quem fizer a inscrição vai receber o link direcionado no seu e-mail para poder assistir. Tem certificado, é um tempo muito especial. Eu quero convidar você a participar desse evento, que eu tenho certeza que será de capacitação e crescimento bíblico. Tá bom? Amém? Segundo, quero falar um pouquinho. Eu estou ficando sem voz. O que vai acontecer amanhã? 2 cultos, né? Eu falei um pouco rápido ontem, mas eu queria te incentivar a levar este livro. Por quê? Irmãos, eu levei 4 anos e meio para escrever esse livro.
eu pesquisei muito para escrever esse livro, eu li muitas coisas para escrever, para contar essa história. E alguns momentos, escrevendo esse livro, eu lembro um dia de madrugada, eu estava em Rio das Ostras, no interior, praia do Rio de Janeiro, minha família de férias, eu estava escrevendo isso, tinha um prazo para entregar, e eu chorei muito, porque eu fui tocado pela história de pessoas que morreram, que foram perseguidos para que hoje eu e você tivéssemos a Bíblia. Há cerca de 200 anos era proibido entrar uma Bíblia no Brasil. Era proibido publicar e distribuir. Antes dos missionários presbiterianos, batistas, congregacionais e metodistas chegarem, 40 anos antes, 1822, a Inglaterra começou a mandar marinheiro, missionário, chegava e começava a distribuir a Bíblia, a deixar a Bíblia aberta no cais, no porto. Aí alguém chegava e pegava a Bíblia. Por 40 anos, sem nenhum missionário, a Bíblia foi distribuída no Brasil. Quando os missionários chegaram em muitos lugares, já tinha um grupo de crente convertido porque começou a ler a Bíblia, porque a Bíblia era distribuída gratuitamente. Missionários andaram 5.000 quilômetros para entrar no país, distribuindo a Bíblia. Quando podia vender, vendia. Quando não podia, trocava por comida ou hospedagem. Quando não podia, ia lá e doava a Bíblia, porque a Bíblia marcou a história da evangelização no Brasil. Então, eu falo um pouco dessa história, eu falo da chegada das primeiras missões no Brasil e como a Bíblia impactou o nosso país. Falo de tradução da Bíblia, tem um capítulo inteiro sobre a reforma protestante. Lutero, Zwinglio, Calvino, a reforma na Inglaterra. O que foi a reforma? Qual foi o papel da Bíblia na reforma? Então, você vai ter uma aula de história da igreja, e vai ter uma aula que você não tem em nenhum lugar, nem em seminário. Eu estou dizendo que eu sou professor e faço teologia há 20 anos. Nem em seminário você tem uma aula sobre essa história da Bíblia. Como é a história da palavra de Deus. Então eu quero te incentivar a levar, custa 90, mas eu estou vendendo a 75, eu espero que seja bênção para você também. Professor de EBD, gente que quer, alguém falou mal da Bíblia, eu quero defender a Bíblia, aqui tem tudo, tem documentos aqui, eu trago documentos para você validar, mostrar, esse negócio que a Bíblia é criada, a Bíblia foi inventada, a Bíblia tem várias coisas, é uma pesquisa profunda, uma pesquisa de doutorado, na PUC do Rio de Janeiro. Então, é coisa fundamentada, não é, alguém disse, eu ouvi falar, não, tudo que está escrito ali tem uma base, tem um documento que comprova. Então, é um livro de pesquisa, de aprofundamento no conhecimento bíblico também. Também você tem uma ideia da teologia bíblica, como é a história da Bíblia ao longo da história de Israel e da igreja. Como foi que os apóstolos lidaram com a Bíblia? Jesus. Então, tem muito assunto aqui, não tem nem como discorrer tudo, mas isso pode abençoar muito e trazer crescimento para a sua vida, tá bom? Terminando, eu estarei lá ao final, se quiser eu faço uma dedicatória, e aí só cobro mais R$75, né? Brincadeira. Fique em pé, por favor, para nós lermos Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Todos acharam? Sim ou não? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode ler isso comigo? O Senhor, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou:
Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Pode se assentar, por favor. O tema da minha palestra de hoje é: o que dizem sobre Jesus e quem ele realmente é. O que dizem de Jesus, mas quem ele realmente é. Esse evangelho, escrito por Mateus, possivelmente entre os anos 60 a 70 depois de Cristo, tem um foco. O foco de Mateus ao escrever o seu evangelho são os judeus. E talvez, creio eu, não é por coincidência que, ainda que Mateus não seja o primeiro livro do Novo Testamento, mais do que isso, ainda que Mateus não seja o primeiro evangelho escrito, o primeiro é de Marcos, parece que é intencional colocar Mateus no início, porque Mateus, ele é o único evangelho que consegue fazer uma ponte perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. Não é que os outros não fazem, é que Mateus faz isso com qualidade. Por quê? Porque o seu foco é o povo judeu. E agora, nesse momento, no capítulo 16, nós estamos num período próximo da crucificação. Alguns comentaristas bíblicos acreditam que estão há cerca de 6 meses para Jesus ser crucificado. Jesus já passou 2 anos e pouco com seus discípulos. E agora Jesus está compartilhando com eles algumas intimidades, alguns segredos, algumas revelações especiais. Marcos deixa isso muito claro no seu evangelho. No começo, olha, não revele ainda quem eu sou, mas de repente Marcos começa a mostrar que Jesus se revela. E é exatamente isso que também temos aqui. Se olharmos o início do capítulo, os judeus religiosos estão pedindo: eu quero sinal. Multiplicou pão? Quero de novo. Está curando? Cura de novo. Não é diferente dos dias de hoje, que as pessoas querem ir dentro de uma igreja para encontrar sinais. E eu acredito nos sinais. Você acredita nos sinais? Amém? Eu acredito que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele multiplica, que Ele prospera, mas os sinais seguem os que creem. Os que creem não correm atrás de sinal. Os sinais nos seguem. E aí, agora, Jesus não atende o pedido deles. Jesus falou: chega, gente, eu não vou mais dar sinal para vocês, não. Agora, ele chama os seus apóstolos, os 12, e na intimidade, ele mostra, na verdade, o verdadeiro sinal. Ele mostra a sua identidade. Irmãos, aqui nesse capítulo, talvez seja um dos capítulos mais importantes que nós temos no Evangelho de Mateus e em todo o Novo Testamento. Porque aqui nós temos assuntos fundamentais para uma pergunta que Jesus faz. Eu gosto de dizer, pastor Edivaldo, que Jesus faz aqui uma pesquisa de campo. O que estão dizendo sobre mim? Já viu esse negócio? Quando você não está no lugar e alguém vem e diz a sua: falaram de vocês. O que falaram de mim? Aí os apóstolos respondem: estão dizendo que o Senhor é como Elias, como Jeremias, como qualquer um dos profetas. Aí Jesus: ok, agora eu não quero saber mais a pesquisa de campo, agora eu quero saber na intimidade. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês andaram comigo, ó gente, 2 anos e meio, hein? Quase 3 anos. Quem vocês acham que eu sou? E aqui Jesus então começa a trabalhar algumas coisas importantes. Eu quero trabalhar sobre essa pergunta, por isso, repito, o tema da ministração dessa noite é: o que dizem sobre Jesus e quem Ele realmente é?
Porque, como diz Jim Swaggart, da resposta a essa pergunta de suma importância, por isso eu digo que talvez seja um dos capítulos mais importantes deste evangelho. Desta pergunta, da resposta a ela, depende da nossa salvação. Não é qualquer perguntinha. Depende se nós seremos salvos ou não, a resposta a essa pergunta. Por isso, essa pergunta, ela não se limita aos 12, mas ela tem a ver com a gente. E eu quero me debruçar com vocês nesses 40 minutos que nós temos sobre essa questão. Em primeiro lugar, quando Jesus começa a falar, ele começa a dizer algumas coisas importantes aqui. O que estão dizendo sobre mim? Havia uma expectativa no povo judeu de vincular Jesus Cristo aos grandes personagens do Antigo Testamento, João Batista, Elias, Jeremias. Agora, havia um último profeta, aquele que faz a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, João Batista. Estão dizendo, não, o Senhor está vindo igualzinho João Batista. John Wesley, ele comenta que havia uma crença de que os profetas, Elias, os profetas do Antigo Testamento, ressuscitariam antes da vinda do Messias. Havia essa esperança. Então talvez Jesus seja esse que se espera que ressuscite um profeta, um grande homem do passado, um grande homem da história de Israel. Essa era a expectativa. O que nós temos aqui, meus irmãos, são muitas respostas. Eu imagino, aqui é coisa da minha cabeça, Jesus perguntando, um dizendo, Jesus, eu acho que o senhor é o Elias. O outro, não, gente, o senhor é Jeremias. Estão dizendo, não, o senhor é João Batista. Deve ter ali, se tivesse aquele negócio que a gente fez aqui agora, que eu só não ganhei porque eu pulei fora do negócio. Se tivesse, ia ser aquela nuvem de respostas. É João Batista, é Elias, Várias respostas, muita expectativa, mas pouca verdade. Pouca verdade no que o povo dizia. Isso não é diferente dos dias de hoje. Que tipo de Jesus o mundo conhece? Sai aí fora agora, vamos para o shopping aqui, e pare e pergunte assim, quem é Jesus para você? Alguns vão dizer, inclusive alguns de dentro da igreja, que Jesus é o grande realizador de milagres. Eu sei que ele realiza, e graças a Deus. Mas será que é isso? Alguns vão ver em Jesus o gênio da lâmpada. Eu falei ontem um pouquinho sobre isso. Aquele que eu vou na igreja, dou uma esfregadinha na lâmpada e falo, Jesus, eu vim aqui para te fazer 3 pedidinhos, abre uma porta de emprego, prospera a minha vida e me cura. Muitos veem Jesus como um gênio da lâmpada. Muitos veem Jesus com muitas coisas, como eu falei ontem, como um grande mestre moral, como uma grande referência, e ele é tudo isso, não estou dizendo que não é, mas será que é isso que salva? Será que essa é a resposta? E aqui nós temos que olhar então, porque nós temos um problema à vista. É possível ouvir falar de Jesus sem saber quem ele realmente é. Quem aqui conhece o Neymar, levante a mão. Levante a mão quem conhece o Neymar, levante a mão, bem alto, isso. Conhece, irmão Neymar? Conhece, irmão Neymar? Conhece? É o jogador. Quem conhece o Neymar? Quem conhece? Você conhece o Neymar? Você que levantou a mão aí? Você mesmo que está aqui? Quando que você foi na casa dele? Conhecer o que a imprensa diz do Neymar, a presença do Neymar no campo, onde fez lá uns gols, é uma coisa. Entrar na casa do Neymar, conhecer a sua realidade, ter o seu número de telefone, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele sofre, o que é bem, é coisa diferente. Tem muita gente que ouviu falar de Jesus como isso, como aquilo, mas não conhece quem ele realmente é.
Tem muita gente que estuda muito, e obter conhecimento sobre Jesus é importante, mas não é suficiente. Tem gente que conhece muito sobre o Jesus histórico, onde ele nasceu, como ele viveu, onde ele morava, os seus costumes, mas não tem intimidade com ele. Um fã de Neymar pode saber a data do nascimento, pode ter todas as informações, o seu peso, a sua história, tudo, pode saber todas as informações, mas não conhece verdadeiramente ele. É possível seguir uma religião cristã e não conhecer o Jesus dessa religião cristã. É possível a gente fazer muitas coisas para Jesus, mas não ter relacionamento com Jesus. Cantar para Jesus, pregar para Jesus, servir para Jesus. Jesus disse assim no final, ele vai dizer assim: ei, quem é você? Senhor, eu preguei. Não sei, não te conheço. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Eu não te conheço. É por isso que eu gosto quando Paulo está escrevendo assim: agora que vocês conheceram a Deus, aí ele pensa e fala: peraí, não, agora que vocês são conhecidos dele. Irmão, uma coisa é obter informação, outra coisa é ter intimidade com Jesus Cristo. E aí, intimidade com Jesus é algo que vem do coração, é algo para o grupo exclusivo. É aquele que não está no oba-oba da religião, mas aquele que tem um compromisso sério com Jesus. A verdadeira revelação sobre quem Jesus é revelada só para quem anda com Ele, para quem tem intimidade com Ele, para quem coloca Ele como prioridade do dia, para quem ora a Ele, para quem lê a palavra dEle, para quem se entrega a Ele, para quem obedece a Ele. Somente conhece Jesus Cristo aquele que decidiu andar com Ele. Quanto mais a gente anda com alguém, mais a gente conhece essa pessoa. Sim ou não? A gente conhece os costumes, o jeito, o que gosta, o que não gosta. Nós precisamos andar com Jesus. E essa é uma questão de vida ou morte. É uma questão de salvação ou condenação. F.O. Henry diz: essa é uma pergunta que cada um de nós deveria fazer frequentemente a si mesmo. Sou filho de pastor, cresci na igreja, mas eu lembro o momento que eu comecei a ter uma consciência de que estar na igreja não era suficiente. E que eu estava acostumado a uma vida religiosa, mas eu não tinha intimidade com Jesus. E já tinha feito muita coisa para Jesus. Já tinha sido líder, era músico de igreja, era tudo isso. Mas intimidade foi um tempo bem depois. Quem é Jesus para você? Essa não é apenas uma pergunta para os discípulos, é para nós nos dias de hoje. Quem é o Jesus que você está se relacionando? Segundo lugar, versículo 13, olha comigo. Jesus pergunta: quem dizem os outros que é o filho do? Filho do? Você já perguntou o que isso quer dizer? Que expressão maluca é essa, Jesus? Sabe o que é interessante? É que é o próprio Jesus que coloca essa designação na pergunta. Ele mesmo afirma que ele é o Filho do Homem. Quem diz os outros que o Filho do Homem é? E de fato essa é a forma preferida de Jesus se referir a ele mesmo. 31 vezes em Mateus Jesus diz: o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, se referindo a si mesmo. É interessante isso. É o título que ele gosta. E o que é isso? O que essa expressão quer dizer? A gente precisa olhar para a Bíblia. Essa expressão surge no Antigo Testamento. E normalmente no Antigo Testamento ela esteve atrelada a se referir a um homem, o Filho do Homem. Então, por exemplo, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê Ezequiel. Ezequiel, o profeta, é chamado de o Filho do Homem. Entre outros textos, Salmo 8,4 também diz isso. Porém, olha comigo, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Abra a sua Bíblia, por favor. Daniel é um dos últimos livros do Antigo Testamento.
Fato é que Daniel para nós é profeta, mas para o povo judeu Daniel não é um profeta, ele entra na categoria dos escritos, que são os últimos textos que entraram no cânon do Antigo Testamento. Olha o que Daniel diz. Lembremos que Daniel recebe várias visões. Uma parte de Daniel é contextual, histórica, e outra parte de Daniel é visão sobre o futuro. E aqui ele vai dizer: eu, o Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu, então ele viu o filho do homem numa visão. Ele se dirigiu ao ancião de dias, que quer dizer Deus, e o fizeram chegar até ele, o filho do homem. Foi-lhe dado ao filho do homem o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos, eu até me arrepio em ler um texto desse, porque Daniel está vendo Jesus. Daniel começa a revelar o que é esse filho do homem. Esse filho do homem não é simplesmente um homem, ainda que tenha característica de homem, ele tem características humana e divina. Então, olhando para esse texto, esse personagem é alguém maior do que o ser humano, do que um ser humano qualquer. É alguém que recebe uma autoridade do ancião de dias, do próprio Deus. Terceiro, é alguém que está no céu, na eternidade, na frente do ancião de dias, ele habita no céu. Quarto, ele é alguém que estabelecerá um reino infindável. E quinto, ele é alguém que é digno de ser servido e adorado. Então Daniel está apontando para um filho do homem que é diferente de qualquer outra designação, que é alguém especial. Portanto, a expressão filho do homem se tornou um título profético e messiânico para dizer daquele que haveria de vir. No Antigo Testamento, quem era que poderia cumprir esses requisitos? Ninguém. Nem Ezequiel, que era o profeta, finalzinho do Antigo Testamento. Nem homem, nem um rei, nem Davi. Não, ninguém poderia. Era uma figura misteriosa que haveria de vir no futuro, mas que seria bem maior do que todos os homens. E aí o Novo Testamento traz Jesus dizendo: o Filho do Homem chegou, eu sou o Filho do Homem. Agora é uma nova história e um novo momento. O que Daniel profetizou agora está se cumprindo. O Filho do Homem chegou. Ele é maior, ele é homem, mas ele é maior do que o homem. Ele é enviado por Deus, mas estava com Deus. Ele é digno de ser adorado, ele tem um reino estabelecido. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Sproul diz o seguinte: nós tendemos a pensar que Jesus está chamando a si mesmo de filho do homem como uma expressão de humildade. Irmãos, durante muitos e muitos anos eu pensava isso. Filho do homem para se referir a um filho comum de ser humano, de humildade. Eu mudei isso, irmãos, tem uns 4, 5 anos, quando eu comecei a entender melhor a revelação desse texto. Não é uma expressão de humildade, quando de fato ele está afirmando é a sua autoridade divina, confirmada pelas Escrituras. E é por isso que no Novo Testamento essa expressão está apontando para o verdadeiro significado da identidade do ministério de Jesus. Ele é Deus que se fez homem, o Deus encarnado. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu, mas ele é alguém real, ele é alguém com uma história, ele é alguém com uma família, ele é o servo humilde, o servo sofredor, mas ele é ao mesmo tempo o rei glorioso que estabeleceu o seu reino, quando ele chegou dizendo: o reino chegou entre vocês. Esse é o Filho do Homem, é o Rei prometido, é o Senhor dos senhores. Terceiro, ele realmente é o Filho do Deus vivo. Olha a resposta do Pedro.
O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O senhor podia dar uma aula para as igrejas do Brasil, para dar água de coco para os pregadores quando eles vêm pregar. No Antigo Testamento, havia alguns filhos de Deus. Essa expressão está lá no Antigo Testamento. Os anjos, por exemplo, são chamados de filhos de Deus. Israel é chamado de filho de Deus. Alguns reis do Antigo Testamento, da nação de Judá, foram chamados de filhos de Deus. Olha isso. Então, na mente de um povo judeu que está recebendo esse texto, que acompanhou Jesus, para eles, irmão, muito obrigado, o senhor é uma bênção. Para eles, ser filho de Deus é coisa de rei. Ser filho de Deus é coisa para Israel ou para anjo, não é coisa para gente comum. Aí o Pedrão meio daquele jeito, tem uma revelação e diz assim, o senhor não é Jeremias não. Então é Elias? Não, o senhor não é Elias também não. O senhor não é nem João Batista. Irmãos, que coisa maravilhosa, eu queria estar lá para ver isso. O senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa expressão vai aparecer 8 vezes em Mateus. É a expressão utilizada pelo evangelista que é a mais importante utilizada para Jesus. Existiam promessas, 2 Samuel capítulo 7,14, Salmo 2,7, dizendo, olha, um filho de Deus virá por aí. Veja que nada está desconectado, como eu falei ontem. Está tudo conectado. Samuel já tinha dito, vem aí um filho de Deus. Salmo diz que viria um filho do Deus vivo. Agora, irmãos, o Pai também afirma essa filiação em Mateus capítulo 4. O Pai fala do céu, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então essa declaração, ela está afirmando que Jesus, irmãos, não é filho de apenas José, ele foi criado por José, não é isso. Maria foi necessária, claro que foi uma bênção na história da encarnação, mas a verdadeira identidade de Jesus é que Ele é o Filho do Deus vivo, gerado pelo Espírito Santo, e talvez essa seja a mais bela e misteriosa história que nós temos no Novo Testamento. Ele não é como qualquer um, Ele é gerado pelo Espírito, Ele é enviado do Pai, mas é Filho do Pai, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele não é um profeta morto, Ele não é um Elias, um Jeremias, não, Ele é o Deus encarnado. Ele não é um profeta qualquer, não, ele é muito maior do que o profeta, ele é o próprio Deus, porque ele é o Filho do Deus vivo. Essa é a verdadeira identidade de Jesus, é a forma como o Pai o vê. Quem é pai, diga amém. Sabe quando ele diz assim, meu filho, eu não sei fazer churrasco, eu sou ruim demais, mas meu filho faz um churrasco. Eu estava lá nos Dias dos Pais em Curitiba, na casa do meu pai, e com ele, e aí eu falei, tá aí, ó, veio de mim, meu filho. Hoje ele me mandou uma mensagem, pai, você tem que voltar para cá. Eu falei, por que, filho? Eu aprendi a fazer uma costela, pai. Meu filho, é o próprio pai que faz essa declaração. E é por isso que na tentação o diabo vem e diz assim, se você é realmente o filho, você consegue perceber? O pai declara e o diabo traz dúvida. Você acha que isso é fácil para o Jesus encarnado, que abriu mão das suas prerrogativas divinas? Mas ele é o Filho do Deus vivo. Os discípulos se encantam com isso e dizem isso.
Até os descrentes, Mateus 26, 63, 27, 40, 43, 54, os descrentes falam, não, ele não é alguém comum, ele é alguém que é o Filho do Deus vivo, diferente dos deuses do panteão greco-romano, no Império Romano, que todos estavam mortos, diferentes dos profetas que estavam mortos, ele era o Jesus vivo, o Deus Emanuel, o Deus que se encarnou, o Deus que tabernaculou, como diz João em capítulo 1. Olha que coisa linda. No princípio era o verbo era, e o verbo estava, versículo 14, e o verbo se encarnou. E o verbo se encarnou e habitou, tabernaculou, estabeleceu a sua casa, a sua moradia entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Essa é uma grande revelação. Sabe por quê? Aquele que era inatingível, inacessível, que estava numa outra dimensão, ele se tornou gente como a gente, mas não perdeu a sua deidade. O verbo se encarnou e habitou entre nós. O próprio Deus veio ao nosso encontro, ele habitou entre nós e ele se chama Jesus Cristo. Ele está no início e está no fim. Esse é o Emanuel, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Pode aplaudir porque é ele é o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Então essa condição é totalmente diferente de Israel, dos reis e de todos mais. Chamberlain diz, Jesus mantém uma relação única com o Pai. Única. Ele é o verdadeiro Filho do Deus vivo. O título, Filho do Deus vivo, não indica geração, conforme entendemos geralmente, mas sim uma relação sem par. É por isso que Jesus diz, quem vê a mim, vê é a cara do Pai, é o jeito do Pai, enviado do Pai. Ele é o Filho único, sem igual, não tem outro como ele. Mas nós somos filhos de Deus, sim, mas não na dimensão dele. Ele é um com o Pai, ele é quem revela o Pai, é ele que o Pai tem prazer e diz, este me dá prazer, é meu Filho amado, é ele que cumpriu toda a vontade do Pai, é ele que foi obediente até a morte de cruz, é ele que veio nos reconciliar, é ele que falou, você é um irmão desviado, você está distante, você também, mas vamos lá, eu vou te levar de volta para a casa do Pai, porque eu sou o Filho do Deus vivo, e eu vou levar você comigo. Esse é Jesus. Como não amar Jesus? Ele é, de fato, alguém maravilhoso. Versículo 16. Tu és o Cristo. Irmãos, se tem algo até hoje que os judeus esperam, é o Messias. Os judeus esperavam ansiosamente pelo Messias. Mateus 11:2, 24:11, muitos surgiram dizendo, eu sou o Messias, mas nenhum era de fato o Messias. O próprio João Batista chega no momento e fala, ei, será que é você mesmo o Messias? Estou agora num momento de dúvida. Então essa expectativa que havia, foi claramente resolvida aqui, porque algumas vezes lá no Evangelho de Marcos, Jesus disse, não fale para ninguém. Agora, Pedro fala e Jesus diz, é isso, Pedro, não foi a feijoada que você comeu não, tá? Não foi coisa da tua cabeça, quem te revelou isso, foi o meu Pai que está nos céus. Pedro é o primeiro a declarar, ele é o Messias. Mateus 22 vezes vai dizer, ele é o Messias. Irmãos, é por isso que eu repito o que disse no início, Mateus é perfeito na sua narrativa, porque ele estabelece essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Existem mais de 100 citações no Novo Testamento, dizendo que Jesus veio para cumprir as promessas em relação ao Messias. Mateus usa muito assim, para que se cumprisse, como está escrito, ele está sempre voltando lá atrás. Agora, o próprio Mateus, das 40 citações diretas, 60 indiretas, 20 estão em Mateus, e Mateus diz assim, para que se cumprisse as profecias.
Ontem eu disse, eu preciso repetir, o Antigo Testamento vem anunciando como uma promessa, ele virá, é o mistério, é a figura misteriosa, ninguém sabe muito bem quem ele é, como ele é, mas de repente, Mateus diz, Pedro falando aqui, tu és aquele que nós esperávamos, tu és o enviado, o Messias de Deus. Aqui nós temos o alvo da verdadeira fé, a verdadeira fé que toda a Escritura aponta, como eu disse ontem. Lutero diz, se olharmos seu significado interior, toda a Escritura é somente sobre Cristo, em todo lugar, ainda que possa parecer diferente. Na resposta de Pedro, nós temos a confirmação, o Cristo que aparece em Mateus, Marcos, Lucas, João, o Cristo que Paulo vai falar, esse Cristo é o cumprimento perfeito, exato daquelas esperanças e promessas do Antigo Testamento. Aquilo que foi prometido a Israel se manifestou, aquele que era o cordeiro simbólico sacrificado, se tornou o cordeiro de Deus, que foi sacrificado no meu e no seu lugar. E aí Pedro está dizendo, ele é o Christos. Christos em grego, Machia, Messias em hebraico, é a mesma coisa. Messias e Cristo representam a mesma coisa. E o que é isso? Quer dizer o ungido. Alguém que foi consagrado para cumprir esse ofício sagrado. No Antigo Testamento, os reis eram ungidos com óleo, os sacerdotes e os profetas também. No Novo Testamento, agora não tem mais sacerdote. Nós, pastores, não somos sacerdotes. Nós, pastores, não somos reis. Nós até exercemos o ofício, recebemos o dom de profecia, mas agora Jesus é o ungido, o Messias, o Cristo. Ele é o sacerdote perfeito. Ele é o rei perfeito. Ele é o profeta perfeito. Nele se cumpre toda a Escritura. Por isso que Pedro diz assim, Pedro não diz, tu és um Cristo, mas tu és o Cristo. O artigo definido está distinguindo Jesus dos demais. Muitos vieram falando que o Senhor, que era um Messias, mas tu sim é o Cristo. E aí, a promessa feita em Gênesis 3,15, a Abraão, ao profeta que é maior do que Moisés, ao maior que é da lei, ele é esse descendente, ele é Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Ele é o Cristo. Que revelação que Pedro teve. Em penúltimo lugar, ele realmente é o criador e sustentador da igreja. Pode me ajudar? Eu pago bem o cachê depois. Pode chegar aqui. O seu Pedro. Eu sou Jesus. Desculpa. Quem os homens dizem que eu sou? Responde, Pedro. Jeremias, Elias. Não, Pedro, seu Pedro. Já passou o Jeremias. Que os homens dizem que Sim, aí Pedro responde. tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Entendeu, né? Deu um erro aqui, esquece o resto. Pedro responde, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí olha a resposta de Jesus. No versículo 18. Tá certo. 17 ele diz, isso aqui só quem revelou é o Pai. Agora deixa eu te explicar uma coisa, Pedro. Você falou bem, o Pai te revelou. Agora eu te digo que você é pedra. Tu és Pedro, você é uma pedra pequena. O termo grego ali é um pedregulho, um pedaço de pedra, tirado de uma pedra maior. Tu és uma pedrinha, mas sobre esta pedra, rocha, firmeza. A palavra no grego é diferente. Tu és pedrinha. Você deu uma declaração, mas você é pedrinha. Mas sobre essa declaração, o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha, a pedra angular,
eu edificarei a minha igreja. Quem eu sou, Pedro? Tu és o Cristo, e você é pedrinha, mas sobre mim, sobre essa rocha, a igreja estará edificada. É por isso que a igreja, ela não pode estar edificada no homem. Coitada da igreja que edificou-se sobre um papa. Coitada da igreja evangélica que está edificada em um apóstolo, em um bispo, em um pastor. Coitada da igreja em que o líder é mais importante do que o próprio Cristo. Porque igreja não é de homem, igreja não é vontade humana, existe um dono. Jesus diz: é a minha igreja, ela está edificada sobre mim. É por isso que a Adna é de Jesus, e a porta do inferno não prevalece contra ela. Jesus é o criador e sustentador da igreja. Aqui nós temos a constituição, a fundamentação e a identidade da igreja. Jesus é o Senhor, Ele cria, Ele edifica, Ele sustenta, e mais do que isso, Ele habita na igreja. Essa é uma definição maravilhosa de Jesus. Agora, o povo de Deus não é mais étnico, não tem mais a ver com nascer como descendente de Abraão. Tem descendente de Abraão que não pertence ao povo de Deus, mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pode ser israelita, israelense, pode ser americano, pode ser brasileiro, pode ser cuiabano, é isso? Pode ser paulista, pode ser. Nós somos do reino, nós somos da igreja de Jesus, e Ele é o Criador. Por isso eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo alguma coisa da igreja. A igreja tem uma perspectiva humana, porque ela falha, nós somos humanos. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: por sua causa, mas com mais vontade, ânimo, com verdade, aproveita que você está tendo a oportunidade de falar agora. Por sua causa, a igreja tem alguns problemas. Ah, pastor, eu vou sair da igreja, porque, ai, pastor, é você. Mas por causa dele, a igreja é santa, imaculada, noiva de Cristo, família de Deus, povo santo, povo de propriedade exclusiva. Lá na igreja de Corinto, o pastor Edivaldo estava cheio de problema. Problema moral, problema sexual, problema entre irmãos, divisão, problema litúrgico. Mas Paulo diz: aos santos de Deus que estão em Corinto, porque mesmo na nossa falha, Jesus é gracioso, misericordioso, perdoador, e Ele manifesta isso e diz: vocês ainda continuam sendo a minha igreja. Apocalipse, as igrejas, tirando Filadélfia, estão cheias de problemas e pecados, mas o texto bíblico diz que Jesus anda no meio da igreja. Jesus anda no meio da igreja. É por isso que eu amo ser igreja, e não é esse papinho que diz aí que eu sou igreja sozinho, sou igreja lá em casa. Ninguém é igreja sozinho, nós somos igreja no corpo, na coletividade, no ajuntamento, na congregação. É isso que é ser igreja de Jesus. E se Ele é o dono, eu quero estar junto com Ele. Para terminar, em último lugar, versículo 19: eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar terá sido desligado nos céus. Em último lugar, aquele rei prometido em Daniel e em tantos outros textos se revelou perfeitamente. Ele realmente é o rei que veio estabelecer o reino. O assunto que Jesus mais falou durante o seu ministério público de 3 anos foi o reino de Deus. Por cerca de 100 vezes, Jesus fala do reino de Deus. Mateus fala 52 vezes sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, como ele preferia. E Jesus vem dizendo, desde o capítulo 3, capítulo 4, versículo 17, dizendo assim: o reino de Deus chegou e já está entre vocês. E onde está o reino? Tem que ter um rei.
Mateus 21:5, digam à filha de Sião, a Jerusalém, ao povo de Israel, eis que o seu rei vem até você. Irmãos, o reino de Deus não era como o reino de Davi, militarista, nacionalista, físico, vamos derrubar Roma, vamos tirar Herodes, vamos afastar Pilatos e colocar o reino ali, a coroa, a poltrona. Não foi assim, não havia um trono físico. Mas quando Jesus começou pregando, ele disse: o reino chegou, e o reino não está lá em Roma, o reino não precisa estar ali onde está Herodes. O reino de Deus está dentro de você, onde Cristo governa, ali está o reino de Deus. Ele manda na sua vida, o reino está aí. Ele manda na sua casa, o reino está lá. Ele determina os seus valores, você está vivendo no reino. Jesus disse: o meu reino não é deste, por isso que o reino de Deus já chegou. Ele será um dia definitivamente implantado no mundo todo, mas hoje ele já é levado à frente pelos filhos de Deus, que tem a chave do reino, para fazer o que ninguém pode fazer. Eu espero que bons políticos surjam, eu espero que boas ONGs façam um trabalho para cuidar do mundo, do nosso país. Eu espero que gente boa cuide das coisas que precisam, que nós tenhamos valores resgatados, mas eu quero te dizer com toda certeza e sem medo de errar, é só a igreja que recebeu nas mãos a chave do reino de Deus. É só a igreja que pode declarar libertação, salvação, transformação. É só a igreja que pode anunciar o evangelho, ninguém mais. E quando nós fazemos isso, nós estamos avançando com o reino de Deus e destruindo as portas do inferno. Porta do inferno é estático, parado. A igreja avança contra o inferno, resgata as almas perdidas, proclama Jesus como Senhor, como Rei, como Salvador, e vai vencer, porque nada irá derrotar. O Rei já chegou, o reino está estabelecido e Ele é do nosso Senhor. A vitória é dele, a vitória é nossa, para a glória de Deus Pai. Fique em pé, por favor. Muitas pessoas podem deduzir muitas coisas sobre Jesus, mas somente o Espírito, como a Tânia falou agora há pouco, pode revelar quem Jesus é. Eu sei que você está aqui, você já é fora da curva. Você pode dizer para a pessoa que está do outro lado do irmão, você é fora da curva. Deixa eu dizer para você, se nós tivéssemos avisado que aqui estaria um cantor gospel famoso, tinha lugar aqui na igreja? Se nós avisássemos que ia ter um cultão de prosperidade aqui, todo mundo ia ficar rico ao sair daqui hoje. Teria lugar aqui nessa igreja? Gente que está comprometida com aprofundamento sobre quem Cristo é, são poucos. Você é fora da curva. Não é porque você é bom, não adianta, pastor, obrigado. A glória é para Ele. É Ele que te trouxe. Mas deixa eu te dizer, você, apesar de ser fora da curva, nunca se esqueça. Você precisa continuar em intimidade com Ele. Tem gente que começa um relacionamento, tem intimidade, tem amizade, conhece o outro, mas com o tempo vai se afastando. Não se afaste de Jesus. Quem Ele realmente é para você? Qual é o lugar dele na sua vida? Não é apenas tratá-lo com um título apropriado. E para essa pergunta não existe resposta neutra. Ou ele realmente é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem, o Messias, ou ele não é mais nada. Que a nossa resposta é: eu não tenho para onde ir. Tu és o meu Cristo, Tu és a profecia que se cumpriu,
Tu és a minha suficiência, Tu és o meu lugar, Tu és a minha esperança, Tu és a minha porção, Tu és suficiente. Nada pode dar certo na vida, as coisas podem ir totalmente no contrário do que eu espero, mas o Senhor é suficiente. Ainda que a figueira não floresça, Tu és o Cristo. Ainda que não haja saída na minha vida, Tu és o Cristo e não há outro lugar, é só Tu, Jesus. Pai, nós oramos e Te agradecemos. Aleluia, porque não existe outro lugar. Perdoa-nos porque muitas vezes vamos para um lugar que não deveríamos ir. Falamos ou fazemos o que não deveríamos. Nos afastamos dessa intimidade tão boa, tão gostosa que é a Tua presença. Porque estamos valorizando as nossas coisas. Que nesta tarde e noite possamos viver essa dependência. Leva-nos mais perto de Ti. Obrigado por ser tudo que o Senhor é. Nosso Deus, nosso Senhor, o Rei, o Filho do Deus vivo, o Filho do homem, o Messias, o ungido de Deus, mas o amigo, o companheiro, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que é misericordioso, gracioso, perdoador, salvador, aquele que nos deu vida eterna, aquele que derramou o seu sangue, aquele que pagou o nosso pecado, aquele que não nos abandona. Senhor, obrigado por ser tudo que o Senhor é. Que possamos nos firmar em Cristo e nada mais do que Cristo. Tu és suficiente. Tu és mais do que esperávamos ou imaginávamos. Tu és aquilo que nós não merecíamos. Por isso, Senhor, termino agora esta oração, exaltando o Teu nome, glorificando a Ti. O Rei eterno, imortal, invisível, mas real, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o que há de vir, o Cordeiro que está sentado no trono, o Senhor de tudo e de todos. Ao nome de Jesus seja a honra, a glória, o louvor e o poder para sempre, sempre, sempre. Amém, amém e amém. E graças a Deus, graças a Deus.